Irmãos amados, eu convido a leitura da Palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Vamos ler dos versículos 16 ao versículo de número 34. Atos dos Apóstolos, versículo 16 ao 34. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazem aos ouvidos coisas estranhas? Queremos saber o que vem a ser isto, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer: ouvi as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que há nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De uma só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque nele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra. Trabalhamos pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Porque, porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram a respeito disso que ouviremos noutra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, a Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com eles outros mais. Até aqui, amém? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, pedimos a Tua orientação, pedimos que o Teu Santo Espírito venha, Senhor, nos instruir, nos capacitar para esta mensagem, Pai. Que essa palavra seja edificante para as nossas vidas, Senhor.
Que aqueles que vão ouvir através das mídias sociais, aqueles que estão aqui conosco neste momento, Pai, sejam edificados por esta palavra, Pai. Que possamos cada vez mais sentir a Tua presença na nossa vida, através do Teu Santo Espírito que habita dentro de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero, através desse texto, falar do seguinte tema: o desinteresse da geração atual pela palavra de Deus. O desinteresse da geração atual pela palavra de Deus. Paulo estava na sua segunda viagem missionária. Paulo fez 3 viagens, se empreendeu 3 viagens. Foi aquele homem que levou o evangelho a tantas cidades daquela época, a tantas pessoas. Quantos se converteram com a palavra de Paulo? Esse foi o maior missionário que tivemos na história. Mas a palavra diz aqui, começa que Paulo ele vai pegar em Tessalônica. E Paulo sempre, quando ele chegava numa cidade, ele procurava uma sinagoga, porque a sinagoga já tinha muitos ali judeus convertidos, ou então judeus que, mesmo não sendo convertidos ao cristianismo, já conheciam a lei, a Torá. Faltava pouco para chegar até Jesus, porque os judeus, eles entendiam, eles esperavam o Messias, mas o Messias terreno que ia reinar com o reino humano aqui na terra, para libertar daquela opressão, daquele momento que estavam passando. Já tinham passado por vários momentos de opressão, com assírios, babilônios, com persas, com gregos, e agora estavam com os romanos. Mas eles não entendiam que o reino de Jesus era um reino espiritual. Jesus veio trazer para nós a graça salvadora como fundamento da salvação. Jesus veio trazer para nós, Jesus veio resolver o problema do pecado da humanidade. Então Paulo, ele está aí em Tessalônica, na casa de uma pessoa chamada Jason, e eles entendiam que Paulo estava afirmando que Jesus era contra César e que na realidade existia um rei chamado Jesus, e Paulo tem que fugir de Tessalônica. E Paulo vai sem seus compatriotas, que é Silas e Timóteo. Paulo é esse homem que plantou tantas igrejas naquela ocasião. Mas Paulo, ele vai para Bereia, é outra cidade próxima, também numa sinagoga, também da mesma maneira ele pregava Jesus Cristo nas sinagogas. Só que lá em Bereia, eles eram educados, pessoas de alta posição, e muitos creram em Paulo. Mas quando os judeus lá souberam que a palavra de Deus estava sendo anunciada por Paulo em Bereia, foram até lá agitar aquele povo. E Paulo mais uma vez tem que sair daquela cidade, e Paulo vai para Atenas. E aí nós vamos ver que a coisa não é fácil, porque Atenas, na realidade, ele começa a pregar em praças, começa a pregar em sinagogas também, mas o que acontece é que Atenas era a capital mundial, intelectual. É ali que existia todos os grandes filósofos e os pensadores da humanidade estavam em Atenas. Você pensar em Sócrates, Platão, Aristóteles, eram pessoas respeitadas no mundo inteiro pelas suas obras, no século V a.C. Então era muito respeitado, era uma cidade totalmente... os atenienses eram as ruas cheias de estátua de cada deus, tinha deuses para todo tipo. Eram milhares de deuses na cidade, espalhados na cidade, estátuas. Em lugar daquele Deus cuidar de cada um, ele cuidava daquele Deus. Cada casa tinha sua estátua de seu Deus, era uma coisa impressionante. E Paulo está dizendo aqui que ele se revoltava em face da idolatria dominando naquela cidade. Paulo estava profundamente preocupado com a idolatria. Ele diz que seu espírito ficava revoltado. E isso levou
aquela gente ao Areópago. Era como se fosse o Supremo Tribunal, para ele prestar explicações. Imagina uma cidade como Atenas, que nunca ouviu falar em Jesus Cristo, nunca ouviu falar de ressurreição de mortos, e chega Paulo falando de Jesus e de ressurreição dos mortos. Aquilo foi uma coisa para ele muito estranha, porque a cidade inteira era devota de vários deuses. Mas ele começa a dissertar na sinagoga dos judeus, os gentios piedosos também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Paulo falava de Cristo, de forma paciente, tentando convencer. Algumas pessoas se converteram até a fé, pela fé em Atenas. Sabemos que é preciso conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus abre caminho para o Espírito Santo fazer uma regeneradora. Não se tem notícia se Paulo abriu uma igreja em Atenas, mas o fato é que Paulo diz que Paulo falou com alguns filósofos na praça, epicureus e estoicos, e eles contendiam com Paulo, eles questionavam Paulo. O que quer dizer esse tagarela e outros? Parece um pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Isso tudo era novidade para eles, porque nunca ouviram falar de Jesus e nem de ressurreição. Os estoicos, eles significavam viver harmonia consigo mesmo, com a humanidade, com o universo. O universo era governado pela razão, eles eram ateus, eles eram panteístas, tudo era Deus, a natureza era Deus, o universo era obra do acaso, a natureza era o próprio Deus. O epicurismo era a filosofia que afirmava que atingiu o estado de plena liberdade, tranquilidade, libertação do medo, e o indivíduo deve se manter em busca dos prazeres. É o prazer que dá tudo isso. Eles eram ateus. A busca pelo prazer, para ele não existe inferno nem céu. A vida se resume aqui para aqueles homens, aqueles epicuristas. E a matéria eterna, a vida não tem a origem divina. O mundo está debaixo da lei que não pode ser mudada. E ele chamava Paulo de tagarela. Interessante, é como se você falasse sem entender o que estava falando, o que estava dizendo. É como tem Paulo falando baboseira, asneiras, ele não sabe o que diz. Porque aquela cidade, aqueles pensadores, eles tinham livros, daqueles grandes pensadores, como Sócrates, Platão, Aristóteles, há 500 anos atrás. E eles tinham escrevido, e eram coisas, e Paulo estava falando coisas que não tinham sentido para eles. Ou seja, na capital mais intelectual do mundo naquela época era Atenas. Paulo está falando coisas estranhas. O pregador ali era um tagarela. O Deus que criou tudo, o universo, o Deus que encarnou e ressuscitou dos mortos, eles não conheciam. E no versículo 19 diz que então, tomando consigo, levaram no Areópago, dizendo: podemos saber que doutrina é essa que ensinas? E Paulo vai a esse tribunal. O tribunal era um grupo estabelecido há bastante tempo, com autoridades sobre a vida civil e religiosa de Atenas. Era como o nosso Supremo Tribunal Federal. Toda essa capital mais intelectual da época queriam saber que novidade é esta que Paulo estava pregando, ensinando. E eu digo sempre que para pregar a palavra de Deus é preciso conteúdo para ensinar essa palavra de Deus. Por isso nós temos muitas doutrinas heréticas, por falta desse conhecimento da palavra. O próprio Paulo estudou muito para começar a pregar a palavra do Senhor. E assim continua no dia de hoje, na Ásia, na África, em alguns países da Europa.
Nós sabemos que em muitos países da Europa tem muitos deuses. E tem países que animais são sagrados. A vaca, o rato, a cobra, o gato é sagrado. A natureza, a árvore é uma coisa sagrada. Tem milhares e milhares de deuses, essas nações, na Ásia, na África e alguns países da Europa até. Então, como era difícil a missão de Paulo em Atenas, mas Paulo ele vai dizer, diante daquele Areópago, e o principal exemplo de atos de pregação a gentios, Paulo defende de forma respeitosa e coerente os seus argumentos. Ele vai dizer para aqueles homens que o Deus que ele serve, o Deus que ele prega, é o Deus que criou o universo, e tudo que nele existe foi criado por esse Deus que ele prega. Ele vai dizer que esse Deus é quem guarda as nações, que ele é o sustentador de toda a vida. Ele vai dizer que esse Deus nos criou, foi Ele que nos criou, que nos deu vida, começou com Adão e Eva, e povoou toda a face da terra. É esse Deus que ele prega. Mas esse mesmo Deus, ele veio, encarnou, Jesus Cristo, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e vai voltar para julgar todas as nações. Paulo quer mostrar que o Deus dele é diferente daqueles deuses que têm boca e não falam, têm ouvidos mas não ouvem, têm olhos mas não veem. Mas quando chega Paulo, o principal é que Paulo diz que, observando, encontrei um altar do qual está escrito ao Deus desconhecido. Por que eles fizeram aquele Deus desconhecido? Aquela estátua com aquela inscrição? Porque eram tantos deuses naquela cidade, eram milhares de deuses, e eles tinham medo de deixar algum Deus de fora, porque todos os deuses tinham que ser reverenciados, e para não deixar nenhum Deus de fora, botaram o Deus desconhecido, o Deus que eles não conheciam. Só que aquilo ali foi uma coisa tremenda para Paulo explicar, porque Paulo vai dizer: aquele Deus que vocês não conhecem, esse Deus que vocês não conhecem é o Criador de tudo. Esse é o Deus que eu prego. Esse Deus desconhecido que vocês não conhecem é o Deus que eu estou falando, é o Criador de tudo. É o Deus que encarnou, que veio a este mundo, morreu em nosso lugar, em nosso favor, resolveu o problema do pecado, ressuscitou, subiu aos céus e virá pela segunda vez julgar. Ele vem como juiz. Hoje está lá no céu dentro do nosso Pai como nosso advogado. É isso que Paulo está dizendo para aquele povo. Deus cuida e preserva a vida. Estamos aqui pela misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus é fazer aquilo que não merecemos. Mas Deus também é justiça. Ele também faz o que merecemos. E aí a misericórdia de Deus se contrapõe à sua justiça. E a misericórdia de Deus se renova a cada manhã e dura para sempre, até a vida de Jesus, ou até a nossa morte. Nesse inteirinho, esse espaço de tempo, nós temos que buscar a Deus enquanto há tempo, meus irmãos. A nossa vida está nas mãos de Deus. Temos que ter o cuidado da glória sempre a Deus. Toda glória tem que ser dada a Deus. Às vezes eu vejo pessoas dando glória a si mesmo, pelo que fazem, mas a glória é dele. Lembra de Moisés? Deus mandou tocar na rocha, só tocar, ele bate com força, como fosse dando glória a ele.
imediatamente ele foi proibido de entrar na terra prometida, que era o seu maior sonho. Então o cuidado nós temos de ter, de dar sempre glória a Deus, tudo vem dele, ele é o nosso sustentador, sem ele nada podemos fazer, tudo vem de Deus. Tudo que fazemos é com a graça de Deus, com a sua soberania. Mas Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas, como aqueles atenienses falavam, que tinham milhares de deuses. Nem é servido por mãos humanas. O verdadeiro Deus é aquele que criou os céus e a terra. Ele não habita em templos humanos. Ele habita dentro do nosso coração, através do Espírito Santo. Mas ele vai dizer que nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem todos dá vida e respiração e tudo. Um só, ele diz, um só fez. Se refere a Adão, que é em toda a descendência da humanidade, a partir dele, todos os grupos étnicos vêm de um só homem. Paulo está dizendo isso. E Paulo ele vai aqui dizer que tudo que foi feito na face da terra foi criação de Deus. Tudo foi criado por Deus. Diferentemente daqueles que pregavam lá em Atenas, que era a obra do acaso, ou depois de muitos anos, já no século XIX, alguns defendem a evolução da espécie. Nós sabemos que uma espécie evolui para outra espécie, até chegar a nós. Não, isso não existe. Há uma evolução dentro da mesma espécie, mas de uma espécie evoluir para outra não existe, não é bíblico. Contraria a palavra de Deus. O mundo foi criado por Deus, não é obra do acaso. Estamos num planeta habitável. Vocês têm ideia qual é a velocidade da Terra em torno do Sol? 110 mil quilômetros por hora em torno disso. Nós temos uma Lua, nós temos a Via Láctea girando. Os planetas, o Sol girando em torno da Via Láctea a 800 mil quilômetros por hora. Nós não sentimos nada disso. Nós temos um planeta que está distante do Sol, exatamente onde devia estar. Porque se estivesse mais próximo, era muito quente, mais longe era muito frio. Uma força gravitacional sustentando a Terra, com a massa do Sol, a massa da Terra, tudo isso não pode ser criação do acaso, obra do acaso, é criação de um Criador que é Deus. Mas Deus fixou o tempo, os limites de nossa habitação. Deus sabe o nosso endereço, Deus sabe o dia que nós vamos estar aqui na Terra, ou quando vamos estar aqui na Terra. Deus sabe tudo sobre nós. Salmo 139,16 diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles haviam ainda. Está dizendo que Deus, antes da fundação do mundo, sabia dos nossos dias. Nosso dia está determinado por Deus. Ele sabe já quando é que nós vamos partir dessa vida. Quem garante que nós vamos estar vivos amanhã? Daqui a alguns segundos. Quantos tiveram morte súbita? Então é importante cuidar da alma. A coisa mais importante nesse mundo é a nossa alma. Porque quando morremos, ela vai ou para um gozo, para o paraíso, vai ser o céu, ou vai para um lugar de sofrimento. Mas Deus, antes de fazer tudo isso, quando existia lá na eternidade só o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele já sabia quem ia perseverar até o fim das suas vidas e ia salvar, e já escreveu por presciência o nome daquele que vão salvar no livro da vida. Paulo está fazendo aqui um convite. Existe um Deus para se achar e não é difícil encontrá-lo, no versículo 27.
pois Ele revelou a nós por meio da sua história. E Paulo está contando essa história para aquele povo. No versículo 28 ele diz: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque ele também somos geração. Ele diz: não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, e trabalhamos pela arte e imaginação do homem. Deus não é semelhante a ouro, nem prata, nem pedra, dos quais é feitos ídolos por mãos humanas. É o contrário, Deus nos fez. Aqueles deuses que tem em Atenas eram feitos pelo próprio homem. E Paulo está dizendo o contrário. Quem nos fez foi o nosso Deus. Somos gerações de Deus, somos complexos maravilhosos, que esses seres inanimados que vocês estão vendo aqui nessa cidade. E Paulo retoma a crítica da idolatria. No versículo 30 ele diz: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Paulo agora está fazendo um apelo cristão àqueles homens de Atenas, distorcendo os filósofos. Deus não executou juízo imediato ao mundo em tempos antigos, mas adverte ao juízo vindouro, vai vir. Não há salvação sem arrependimento. Não posterga a decisão. E ele vai dizer agora que Deus julgará o mundo um dia. Deus chamará todas as pessoas a uma prestação de conta, inclusive aqueles filósofos de Atenas. Todos prestarão conta a Deus, todos. Ninguém ficará livre. Se você pensa que isso não vai acontecer, é lei do engano. Todos prestarão conta a Deus aqui, de tudo que fizeram. Existe um livro que é escrito todos os nossos dias, e o livro da vida. Quando você for prestar contas, mas eu não fiz isso, está aqui no meu livro, está anotado. Você não vai negar, porque está anotado. Ele vai dizer que Jesus ressuscitou entre os mortos. Jesus não é apenas um mestre religioso. A ressurreição de Jesus está no centro do plano de Deus para a história. Isso é a base para a esperança futura da ressurreição do nosso corpo. A ressurreição de Jesus, Paulo prega, é a fundamentação maior para convencer as pessoas a crerem em Cristo. Paulo vai dizer: muitos viram Jesus ressuscitar, ascender aos céus. Os apóstolos que tiveram com Jesus viram, muitos viram. Mais de 12 vezes, tudo isso. Jesus passou 40 dias na terra depois de ressuscitado e apareceu a muitos. Paulo está dizendo isso para aquele povo. E depois da ressurreição, Jesus está à direita de Deus, Pai, mostrando a autoridade para ser juiz e doador da salvação, que Paulo está descrevendo. No 34 ele vai dizer que houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com eles outros mais. Isso é tremendo, porque alguns se converteram à mensagem de Paulo. Como resultado do discurso de Paulo no Areópago, alguns creram em Paulo. Nós sabemos que quando você escuta a palavra de Deus, quem convence é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem convence. Nós, líderes espirituais, nós pastores, não temos poder nenhum de convencer ninguém. A nossa missão é pregar a palavra de Deus, como Jesus diz, e pregar o Evangelho. Nossa missão, pregar a palavra de Deus, para abrir o caminho para o Espírito Santo vir fazer a obra regeneradora. Alguns vão aceitar, outros não vão aceitar, como aconteceu ao longo da história da humanidade. Mas muitos não creem que tem inferno.
Mas Jesus falou sobre o inferno e sobre o céu. Jesus falou na Bíblia 115 vezes de céu e 15 de inferno. O inferno é real. Tem uma palavra ali em Lucas 16 sobre o céu e o inferno, de forma que Jesus fala claramente. É o próprio Jesus que fala sobre isso. Então o próprio Jesus alerta sobre o inferno. Busque a Deus enquanto há tempo, porque amanhã pode ser muito tarde. Os gregos não criam na imortalidade da alma, nem na ressurreição do corpo. Quando Paulo falou em ressurreição, eles se escandalizaram, porque não criam nisso. Assim como os próprios saduceus lá no Sinédrio também não criam, nem anjos. Eles entendiam que tinham controle, porque não criam na existência de um Deus. Mas a pergunta que eu faço é essa, meus irmãos: quem garante que estaremos vivos daqui a alguns segundos? Quem garante? Hoje é dia de salvação. Hoje é tempo de buscar uma vida verdadeira em comunhão com Deus. Hoje é o dia, é agora, é nesse momento. Aqueles que vão assistir esse vídeo pelas mídias sociais terão a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Eu quero proclamar a você, meu irmão, a fazer uma reflexão da sua vida. Nós temos uma alma, essa alma é imortal, e quando morremos, imediatamente após a morte, sexo e juízo. Hebreus 9:27 diz que ao homem é dado morrer uma única vez, sexo e juízo. E esta alma imediatamente ela vai para um lugar de descanso ou para um lugar de sofrimento, ou vida eterna ou morte eterna. Isso é real. Então, meus irmãos, busque a vida espiritual. Muitos buscam só a vida temporal, o valor temporal. Busque o valor eterno. Nós precisamos dessa comunhão com Deus, essa relação com Deus, porque a qualquer hora podemos partir. A vida é como um sopro. Eu conclamo você que está me ouvindo pelas mídias sociais: se você ainda não tem essa relação de intimidade com Deus, se você não é ainda um convertido, estude a palavra de Deus. A Bíblia foi feita para ser estudada. Estude a palavra de Deus. Através da palavra de Deus você vai ver que você vai mudar a sua vida, porque você vai receber o Espírito de Deus dentro de você. O seu espírito humano recebe o Espírito de Deus. Você agora é uma pessoa convertida. Você agora vai dar testemunho de Jesus Cristo. Você vai ter a certeza da salvação da vida eterna quando você partir desta vida para a outra. Que Deus continue nos abençoando. Eu peço a cada irmão, a cada irmã, que curvem suas cabeças, fechem seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecendo por esse momento em comunhão contigo, pela tua palavra que foi pregada. Que possamos sair daqui diferentes, Pai, cada um de nós. Que possamos cada vez mais, irmanados na fé, termos a certeza, Senhor, que aqueles que andam em retidão, em comunhão contigo, Pai, terão uma vida, um dia com o corpo glorificado na tua presença, quando o Senhor estiver conosco novamente, vindo buscar a sua igreja, meu Pai. Aqueles que não te conhecem ainda, meu Pai, a minha oração é que venham te conhecer, que através da pregação da tua palavra, através de ouvir a tua palavra, Pai, o Espírito Santo venha fazer o regenerador na vida de cada um. Nós sabemos que neste mundo, quantos precisam ainda ouvir a tua palavra, Pai, para que haja conversão em vida eterna, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado, amor, graça e misericórdia. Oramos agradecido em nome de Jesus.